Boa tarde não, bom dia a todos. Vamos começar logo mais uma live de terça-feira. Esperar um pouquinho, o Eric vai entrar já também. Sejam todos bem-vindos. Mandem coraçõezinhos aí para poder fazer a live aparecer para mais pessoas. Deixa eu ver aqui. Sejam bem-vindos. Bom, mantendo esse projeto aí de toda terça-feira, fazer uma live aqui. Então, terça-feira é sempre 10h30 da manhã, hoje a gente está um pouquinho atrasado, mas mesmo assim, está pertinho do horário. Fiquem à vontade para mandar perguntas enquanto o Eric não entra aqui. Daqui a pouco a gente já vai começar a falar sobre o tema da live de hoje. A gente vai falar sobre loop hipnótico e pseudo-hipnose. Pseudo-hipnose e sobre loop hipnótico. Então é um tema muito bacana, muito interessante. Vou esperar aqui a galera entrar um pouquinho. Aqui é um negócio. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vinda, Carol, minha namorada. Seja bem-vindo, Guilherme. Seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais está aqui. Lagix, Big Story. Enfim, o Eric vai demorar um pouquinho. Então eu vou começar a falar eu mesmo sobre esse tema aqui. Fiquem totalmente à vontade de mandar perguntas. Quando o Eric entrar, ele interage um pouquinho também com a gente. Falar um pouquinho sobre loop hipnótico e sobre pseudo-hipnose, sobre a importância desses temas com relação dentro do contexto hipnótico. A gente já falou sobre alguns temas aqui. Para quem quiser assistir as outras lives, elas estão no IGTV ou no YouTube, youtube.com/Porta da Mente, ou aqui no IGTV do Porta da Mente. O tema de hoje vai ser esse. Para começar a falar de pseudo-hipnose, a gente tem que começar a falar um pouquinho antes sobre o que é o loop hipnótico. Que o loop hipnótico é um conceito muito importante dentro da hipnose. E quando a gente consegue, eu costumo falar para os meus alunos que quando eles começam a entender o que é o loop hipnótico, fica muito mais fácil compreender o que é o processo da hipnose como um todo. Galera, eu vou pedir para vocês mandarem coraçõezinhos aí para a live aparecer para mais pessoas, para a gente manter esse projeto de fazer lives gratuitas com temas que é praticamente estar ensinando como hipnotizar. Então, quem quer que continue com esse projeto aí, manda coração aí para poder aparecer para mais gente. Também, se não tiver muita gente assistindo, a gente não dá sequência. Então, quanto mais pessoas assistirem, melhor. Para falar um pouquinho sobre o que é o loop hipnótico. O loop hipnótico, ele é um conceito que ele veio... Deixa eu só... Aqui. Ele é um conceito que ele foi criado pelo hipnotista britânico James Tripp, que é um grande nome aí da hipnose. Ele trabalha o que a gente chama de hipnose sem transe, mas esse não é o tema aqui hoje. E ele traz como um contexto uma visão de que a hipnose acontece através de um loop. E esse loop basicamente ele envolve 4 aspectos, 4 portas. A fisiologia, vamos dizer assim, vamos imaginar que tem uma fisiologia aqui, a experiência, a imaginação e a crença. Então esse loop está constantemente girando assim, e todo esse loop ele é uma porta de entrada para que a hipnose aconteça. Para vocês entenderem um pouco melhor o porquê que ele funciona tão bem, vamos pensar assim sobre coisas cotidianas da nossa vida. Vamos pensar numa criança que se machuca, Uma criança se machuca e tá doendo, ela tá com tudo ralado assim, e a mãe chega para essa criança e a mãe chega para ela e fala assim, vou dar um beijinho na ferida que vai passar. E aí, a partir do momento que ela dá aquele beijinho na ferida da criança, a criança para de ter dor, sai correndo, e aquilo de certa forma funciona, E por que funciona? Por que esse contexto funciona? Bom dia para minha mãe aí também, Isabel, que acabou de entrar. O Alan, meu grande amigo, aí tá também. Flávia entrou também, sejam todos bem-vindos. E por que esse contexto funciona? Vamos pensar assim, primeira coisa, quando a gente está falando de uma criança, a criança ela já tem um senso crítico em desenvolvimento, principalmente antes dos 7 anos. Então ela está com esse senso crítico em desenvolvimento. Então praticamente tudo que a mãe fala para a criança, a mãe numa figura de autoridade tem um peso e por conta disso a palavra da mãe ela entra como uma sugestão direta. Então a criança, quando ela tem a crença de que realmente aquilo que a mãe dela fala é verdade, a partir daquilo
Quando ela dá uma sugestão de que, eu vou dar um beijo na sua ferida e vai passar a dor, a tendência realmente é que passe a dor. Então, aquilo que naquele primeiro momento era uma crença, por causa da figura de autoridade que a mãe representa na vida do filho, ela se torna uma experiência porque envolve uma fisiologia. A criança ela realmente para de sentir dor por conta daquela sugestão da mãe. Então, aquilo gira como se fosse um loop. Então, a crença da criança na mãe, por ser uma figura de autoridade, faz com que ela sinta a fisiologia daquele machucadinho não ter mais dor. Aquilo gera uma experiência que acontece graças à imaginação dela, que traz essa questão, se minha mãe falou que vai acontecer, e aquilo realmente acontece. Então, esse é o loop hipnótico, explicado de uma forma, vamos dizer assim, num contexto no nosso dia a dia. Então, o loop ele acontece o tempo todo. Quando a gente fala, por exemplo, eu não quero entrar aqui em méritos religiosos, mas só para dar um exemplo um pouco diferente, assim. Quando, por exemplo, você tem um vizinho que chega para você e fala, nossa, eu fui na igreja tal e eu tinha uma dor no joelho e quando eu fui lá, eu subi no palco e aquela dor passou, eu me senti incrível, etc. Isso também está acontecendo, essa situação do loop hipnótico. Por quê? Porque primeiro que vem de um conhecido seu chegando para você falando que foi em tal lugar e que aquilo lá trouxe algum tipo de experiência para ela, então ela tinha uma dor e aí a dor daquela pessoa passou, então aquilo ativa a imaginação, então ela fala, eu tenho uma dor também, como é que será que seria se eu fosse lá? Será que a minha dor vai passar também? Então a pessoa, ela começa a ter uma crença maior naquele processo e quando ela vai, o ambiente em si já é preparado para isso, então tem várias pessoas passando por situações e a dor passa aqui, passa ali, então realmente o ambiente gera na pessoa a crença de que aquilo pode realmente acontecer, a imaginação dela está trabalhando aquela questão, aquilo pode realmente acontecer. E aí a tendência é que ela realmente sinta um alívio da dor, um alívio fisiológico naquela dor. E aquilo é o loop acontecendo. E quando a gente está falando de hipnose, esse loop ele está acontecendo o tempo todo. Na verdade, o que a gente quer trazer para a pessoa é a sensação de que o processo está constantemente funcionando. E esse loop ele vai girando, ele vai acontecendo, e quanto mais ele acontece, mais fácil é de trazer sugestões mais complexas depois do processo. Então, o loop, quando a gente consegue entender esse contexto do loop e que ele é muito baseado na figura de autoridade do hipnotista e também na expectativa que a pessoa traz por trás do processo, isso vai girando e o processo ele vai acontecendo de uma forma mais fácil, vai acontecendo de uma forma mais intensa. Enfim, por que é importante entender o loop? Porque a pseudo-hipnose, quando a gente fala de pseudo-hipnose, ela vai entrar exatamente nessa questão da fisiologia. Então, uma das portas para você hipnotizar uma pessoa é a fisiologia. E você pode utilizar qualquer uma dessas portas do loop para hipnotizar qualquer pessoa. Então, pode ser pela crença, pode ser pela imaginação, pode ser pela experiência ou pode ser pela fisiologia. E pela fisiologia é um dos caminhos mais fáceis, por quê? Porque a pessoa sente como se fosse uma prova real de que aquele processo realmente funciona. Então, quando a gente trabalha com a pseudo-hipnose, ela entra exatamente com o objetivo de fazer com que a pessoa aumente a crença no processo. Porque ela vai passar por uma experiência que envolve uma fisiologia, essa experiência ela vai gerar uma imaginação, que vai gerar uma crença, que vai fazer todo o processo depois fluir de uma forma mais rápida. Você tem a sensação de que aquele processo ele realmente funciona. O Marcelo perguntou se durante a clínica é importante reforçar o loop. O tempo todo esse loop ele vai estar sendo reforçado, Marcelo. Então, tudo que você faz, ele está reforçando esse loop. Tem muitas pessoas que pensam que hipnose é uma questão de relaxamento. Mas, na verdade, o relaxamento ele é só um dos caminhos para que a pessoa seja hipnotizada. E por que relaxamento é algo que realmente funciona? Primeiro porque é uma sugestão fácil. Então, quando a pessoa está na clínica, ou quando a pessoa está passando por um processo de hipnose com você, mesmo que seja de entretenimento, esse processo ele envolve sugestões. E sugestões de relaxamento são, teoricamente, fáceis de se pegar. Então, quando você sugestiona para uma pessoa, você começa a falar de uma maneira mais calma, você começa a dar sugestões envolvendo a respiração da pessoa, você começa a acalmar ela vai, eventualmente, se sentir mais relaxada. Então, quanto mais você dá sugestões de um mesmo tipo, que é o que a gente chama de homoação, mais intensa a sugestão vai pegar. Então, se eu falo, vamos pegar, por exemplo, a indução de Dave Elman. A indução de Dave Elman é um pacotinho de sugestões de relaxamento. Então, você começa relaxando os olhos, para depois distribuir esse relaxamento pelo corpo. Então, você sente o seu corpo relaxando passo a passo. Aí depois você faz o fracionamento, que é basicamente aquele modo soneca, de abrir e fechar os olhos, que também vai trazer um relaxamento maior. Então, você está dando várias e várias sugestões de relaxamento. Depois você faz o teste do pulso relaxar. Então, é mais uma sugestão de relaxamento. Até que depois que você fez várias e várias sugestões de relaxamento, você parte para um outro tipo de sugestão, que seria uma amnésia dos números.
que daí é uma sugestão um pouco mais complexa. Mas como a pessoa está nesse loop, acostumando ao processo de sugestões de relaxamento, funciona, quando você chega numa sugestão que é diferente daquilo, a pessoa ela já está engajada a entender que o processo está funcionando, e por isso que daí fica mais fácil ela aceitar uma sugestão um pouco mais complexa, que seria uma amnésia. A pseudo-hipnose, ela vai entrar nesse loop hipnótico pela fisiologia. Então, quando, por exemplo, a gente faz uma dinâmica de mãos coladas, para explicar um pouquinho como funciona uma mãos coladas, por exemplo, a gente faz um processo de fazer a pessoa imaginar uma cola. Então, basicamente a posição é essa aqui, com o braço esticado, e aí você faz a pessoa imaginar uma cola, e todo o discurso dessa pseudo-hipnose envolve a sensação de você estar tendo as suas mãos coladas. Então, você começa a distribuir esse relaxamento, você começa a fazer esse relaxamento passar pelo seu corpo. Relaxamento não, desculpa, você começa a distribuir a sensação da cola estar escorrendo pelas suas mãos e vai colando cada vez mais. E você vai atiçando a imaginação da pessoa. Então, lembrando do loop, não é somente a parte da fisiologia, mas você traz também a imaginação. Então, a pessoa sente a cola escorrendo, o cheiro da cola, você consegue ver a cola escorrendo e isso vai fazendo a sensação de que as suas mãos estão colando cada vez mais. E como isso aqui é uma posição que realmente envolve uma fisiologia, naturalmente ela é difícil de você soltar as mãos. Só que potencializado pelo fato de que você está imaginando o processo, fica muito mais fácil da sugestão pegar. Então você começa pela porta que é a fisiologia, então isso aqui envolve uma fisiologia, mas depois quando você começa a trabalhar a imaginação da pessoa, fica muito mais fácil dela sentir realmente as mãos coladas. Então quando você termina o processo de você fazer uma pseudo-hipnose, de sentir as mãos coladas, geralmente, quando a pessoa chega no final desse processo, ela já está hipnotizada. Então você troca essa cola para um outro lugar. Então essa cola que estava na sua mão, ela começa a passar para um outro lugar. Então ela passa, por exemplo, para a cadeira que você está sentado. E aí já não envolve mais fisiologia. Mas a pessoa está tão engajada naquele loop de sentir realmente... Ela teve aquela experiência, aquela sensação fisiológica de que a mão está colada. Então ela vai ter a imaginação dela ativando isso. Isso vai gerar nela uma experiência que vai aumentar a crença. E essa crença acontece exatamente pelo fato de você ser um hipnotista. Da mesma forma que, por exemplo, um médico que vai prescrever um remédio, mesmo que ele prescreva um remédio placebo para a pessoa, pela autoridade que o médico tem, pode ser que a pessoa sinta um efeito. Então, isso acontece muito em lar de idoso. Dão muito remédio placebo para idoso que sente que tem que tomar algum tipo de medicação, e o idoso ele sente um alívio nas sensações somente pelo fato de que uma figura de autoridade prescreveu para ele aquilo lá. Então, isso é um placebo também. Então, quando você faz um processo de mãos coladas e você ativa a imaginação da pessoa e ela realmente começa a sentir a experiência de estar sentindo as mãos coladas, aquilo realmente começa a acontecer e é muito mais fácil depois de ela começar a aceitar sugestões mais complexas. A nossa mente ela tem uma dificuldade natural de fazer uma diferenciação entre o que é real e o que é imaginação em alguns momentos, principalmente quando você se concentra naquilo. E a nossa mente tem dificuldade de fazer duas tarefas complexas ao mesmo tempo. Então, quando você, por exemplo, você está fazendo um processo de mãos coladas e a pessoa ela sente aquelas mãos coladas, quando ela se concentra para imaginar que aquelas mãos estão realmente coladas, a nossa mente ela gasta muito mais energia em imaginar uma cola escorrendo na sua mão do que propriamente automatizar um processo de sentir as mãos coladas. Em outra live a gente explicou que a hipnose nada mais é do que um processo de automatização, é uma automatização de processo cognitivo. Então as mãos coladas, quando a gente está fazendo esse processo de mãos coladas, você está automatizando um processo, a fisiologia de sentir as mãos coladas, porque a nossa mente ela vai preferir gastar energia em imaginar. Por isso que a gente reforça tanto a importância de que você foque na sua imaginação. Então quanto mais energia você coloca na imaginação no processo, mais intenso vai ser a experiência que você vai passar. Então também você como hipnotista, quando você está descrevendo um processo de mãos coladas, quanto mais você coloca para a pessoa detalhes, para ela imaginar as sensações, mais intensa vai ser a resposta que ela vai ter naquele processo. Então, as pseudas são super importantes nesse sentido, de você jogar a pessoa no loop hipnótico através de uma fisiologia. E existem diversos tipos de pseudos. Então, existe essa daqui das mãos coladas, a mais famosa, mãos coladas. Existe a questão dos dedos magnéticos, que existe também aqui uma fisiologia envolvida. Você sente, se você relaxa os dedos aqui numa posição dessa, você sente os seus dedos aproximando. Mas aí, claro, trabalhado com o processo de sugestão, a tendência é que esse processo vire uma hipnose. Então você começa esse processo pela fisiologia, mas isso vai ativar a imaginação da pessoa, vai gerar uma experiência e vai aumentar a crença, e com isso você vai estar mais apto a dar sugestões mais complexas para as pessoas que estão ali. Então o processo ele vai fluindo muito bem. Então existe os dedos magnéticos, que você faz imaginar um imã, existe a dinâmica dos livros de balões, que você faz a pessoa imaginar que tem balões aqui nesse dedo, aqui esticado, e na palma da mão tem livros pesados, e você vai sugestionando isso. Então existem várias e várias pseudos que existem para poder fazer a pessoa passar por essa experiência.
de sentir realmente que a fisiologia está acontecendo. Dave Elman ele defendia muito que para você fazer a hipnose acontecer, você tem que passar por testes, a pessoa tem que sentir que está funcionando. Então a própria indução de Dave Elman envolve vários testes, você tem que sentir os seus olhos desligados, você tem que sentir a distribuição de relaxamento, você tem que sentir que seu pulso está desligado, você tem que ter amnésia de números para poder realmente se provar que o processo está acontecendo. Então são vários e vários testes que vão comprovando que você está passando pelo processo. Só que na verdade isso nem é necessário. Se você souber conduzir a pessoa dentro da individualidade que ela tem, a tendência sim é que você consiga tirar o melhor dela para o processo de hipnose. Então a ideia dessa live aqui é realmente trazer esse conceito de loop hipnótico e trazer também a ideia da importância da pseudo-hipnose dentro do processo, da hipnose como um todo. Para ser bem sincero, as pseudo-hipnoses elas também servem para você selecionar participantes. Então eu uso muito pseudo quando eu estou fazendo uma hipnose de rua, que eu preciso selecionar as pessoas que estão mais engajadas no processo. Então uma pessoa que responder melhor numa pseudo-hipnose é aquela pessoa que eu quero trazer para poder realmente depois hipnotizar e fazer as sugestões que vêm a seguir. Num show de hipnose, as pseudos são úteis também para fazer essa seleção de participantes. Agora, clinicamente falando, eu dificilmente utilizo uma pseudo-hipnose, porque eu não vejo necessidade. A pessoa que chega na clínica com alguma demanda emocional para ser trabalhada, ela não tem essa necessidade de sentir realmente uma prova de que algo está acontecendo, ou que uma fisiologia de que a hipnose está acontecendo. Na verdade, ela traz para você algum tipo de problema e você vai trabalhar aquele problema. Então, ela já vem com uma crença de que você, como hipnotista, você vai ter uma mudança ali. Você, como hipnotista, você vai trazer uma mudança para ela. E o sentimento é uma porta forte para você hipnotizar uma pessoa. O sentimento ele é uma das portas mais importantes para você conseguir hipnotizar uma pessoa. Então não tem necessidade de fazer uma pseudo-hipnose na clínica. Mas vamos supor que você está começando e você, por segurança, você se sente mais seguro fazendo uma pseudo e isso vai te trazer uma segurança para você como hipnotista. Que pode ser que você se sinta melhor fazendo a pseudo. Um caminho legal para você fazer pseudo na clínica é dando o seguinte discurso para a pessoa. Porque pensa assim, se você faz uma pseudo-hipnose na clínica e por algum motivo aquela pessoa não tem o resultado que você espera, você pode até frustrar a pessoa que está com você ali de que ela possa começar a acreditar que o processo terapêutico também não vai funcionar porque é pseudo, porque ela não conseguiu colar uma mão. Enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro porque a hipnose é uma ferramenta terapêutica, é uma ferramenta dentro do processo terapêutico e que você não precisa fazer a pessoa esquecer o nome, fazer a pessoa ter uma amnésia ou qualquer outro tipo de coisa para que esse processo aconteça. Mas se você quer, por segurança, porque você sente a vontade em fazer uma pseudo na clínica, a dica que eu dou é a seguinte: quando você começar a fazer esse processo com a pessoa, traga o seguinte discurso. Fala para ela assim, olha, eu quero fazer com você uma dinâmica aqui, que é exatamente para ver qual que é a porta de entrada que você responde melhor. Se você é uma pessoa mais visual, se você é uma pessoa mais sinestésica, se você é uma pessoa mais auditiva. Porque dentro da pseudo-hipnose você vai utilizar todos esses caminhos para realmente entender como que é o tipo de discurso que você vai ter que a pessoa tem uma melhor resposta. E daí eu sempre falo assim, se eu fosse fazer uma pseudo na clínica, eu já fiz, não faço muito, mas já fiz, eu falo isso e eu explico, olha, se você se concentrar, se você utilizar toda a sua imaginação, se você seguir as sugestões, você vai sentir uma resposta fisiológica dentro desse processo. Mas mesmo que você não sinta, não tem problema algum. Isso não vai mudar nada dentro do processo de terapia que a gente vai fazer. E aí eu começo a fazer o processo sei lá, mãos coladas e eu vejo a resposta dela. Então eu pergunto para a pessoa, e agora? Mesmo que ela, vamos supor que ela colou a mão, colou muito ou ela colou um pouquinho, soltou, enfim. Primeira coisa é sempre valorizar o resultado que a pessoa tem. A pessoa ela não sabe o que é dar certo e dar errado. Então quando você valoriza o processo, ele já você já está mostrando para a pessoa que está dando certo. É a ratificação que você está dando para ela. Então eu sempre valorizo, independente do resultado que ela teve com relação àquilo. E eu pergunto, olha, para você, o que você sentiu que funcionou melhor? Você sentiu melhor as sensações? Você conseguiu visualmente encontrar melhor Passou uma moto aqui agora. Você consegue visualizar melhor, você consegue ouvir melhor. O que para você funciona melhor? A pessoa geralmente vai te dar um feedback. Eu consegui, quando eu fechei os olhos, eu consegui visualizar uma cola, mas eu não consegui sentir tanto um cheiro, etc. Então, beleza. E você vai utilizar todo esse feedback que a pessoa te traz a seu favor, para aí, a partir daí, você começar a conduzir a hipnose. Galera, dá coraçãozinho aí para aparecer para mais pessoas aí, para a live ficar mais ativa. Quanto mais coração vocês dão, mais o Instagram divulga a live e fica mais pessoas participando. O Alan mandou aqui, eu gosto e sempre faço a indução de DV1 para tudo. A indução de DV1 é ótima, né? Então ela é uma indução bem completa e ela realmente ela traz um resultado muito bom. Eu acho que do tema que eu ia falar hoje aqui, já trouxe tudo que eu queria trazer. Então eu vou abrir para vocês aqui um pouquinho para perguntas, para quem, se alguém tiver alguma pergunta específica, pode fazer. A ideia da live é não ser uma live super longa, realmente ser uma live mais direta, trazendo conteúdo mais direto para vocês. Então se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, senão eu vou encerrar a live. Então fiquem totalmente à vontade para perguntar qualquer coisa. Lembrando que
Para quem quiser sugerir temas de lives, tem um canal no Instagram, no Telegram, desculpa, que é t.me/portadamente e t.me/portadamente1. Então lá vocês podem sugerir temas para as lives de terça-feira. Então a gente vai pegar os temas lá para poder conversar, para poder trazer esses temas. O que mais? Para quem quiser mais informações sobre cursos, é portadamente.com.br. Lá tem vários cursos, tanto presencial quanto online. Na verdade, presencial está parado, né? Esse ano não vai ter mais nenhum, e também a gente está esperando realmente as vacinas para poder ter mais. A gente teve uma turma agora no sábado passado, mas era uma turma que estava marcada desde o começo do ano. Oi, Jorge, seja bem-vindo, cara. Passou outra moto aqui agora. Seja bem-vindo, saudade de você, cara. Para quem quiser mais informações de curso, portadamente.com.br, tem cursos online lá, tanto de hipnose clássica como hipnose clínica. Para quem quiser também produtos com temática hipnose, existe a loja Presente Hipnótico, tem canecas personalizadas lá, tem máscaras, então é bem legal, que é presentehipnotico.com.br. Eu acho que eu dei todos os meus avisos, então se vocês não têm nenhuma pergunta, vou encerrar por aqui. Quero agradecer a participação de todos que estavam aí, agradecer também quem mandou aí perguntas durante a live. Foi uma live um pouquinho mais curta, mas com um tema também que eu acho bem relevante aí. Qualquer dia, depois eu vou trazer como fazer as pseudos. Então depois a gente vai trazer essa temática de como fazer mamãos coladas, como fazer um dedos magnéticos, como fazer um livro de balões, enfim. Vamos ensinar em próximas lives trazer esse tipo de conteúdo. Lembrando que toda terça-feira, às 10h30 da manhã, tem essa live aqui com vocês. Então já deixem reservado aí na agenda. Ô Igor, meu grande amigo Igor, como é que você tá? Seja bem-vindo, cara. Chegou no finalzinho aí. Saudade de você. Espero que esteja tudo bem aí. E é isso, galera. Um abraço a todos. Nos vemos na terça que vem, às 10h30 da manhã. Opa, peraí. Chegou uma pergunta no finalzinho aqui. O que foi mais inusitado durante o processo hipnótico que você já presenciou? Mais inusitado? Nossa, que pergunta difícil. Mais inusitado? Olha, Alan, aquela terapia que eu fiz com você foi bem inusitada, mas eu não vou nem entrar em detalhes aqui, né? Aquela terapia com você foi bem inusitada, mas acho que... mais inusitado? Que pergunta? Deixa eu pensar. Teve... Assim, é muito engraçado quando você dá uma sugestão com um intuito e a pessoa ela tem uma resposta à sugestão diferente, assim. Então... Às vezes acontece de você dar uma sugestão pensando que a pessoa ela vai ter uma resposta e ela tem outra. Então teve uma vez muito engraçada que eu tava em Ribeirão Preto e a gente ia fazer um show de hipnose, mas até ali a gente tava fazendo hipnose de rua, só que tava muito barulho. E eu tava hipnotizando acho que umas 5 pessoas ao mesmo tempo ali. Não era ainda no show, mas a gente tava fazendo um mini street ali no lugar. E aí, naquele momento, eu sou uma pessoa que naturalmente já fala um pouco rápido. Tava muito barulho, eu tava dando sugestão para 5 pessoas ao mesmo tempo, e eu ia dar a sugestão de que eles iam conhecer o maior ídolo deles, né? Essa era a sugestão. Só que como estava muito barulho, a sugestão que eles entenderam é que eles iam conhecer o marido deles. Então, tipo, pensa assim, maior ídolo, a palavra maior ídolo, eles entenderam marido. Então, quando eu dei a sugestão, de repente, todo mundo abriu o olho, um começou a olhar para o outro como se fosse o marido do outro, lá não sei o que. Foi um negócio bizarro, que eu não entendi nada. Eu fiquei uns 5 minutos tentando entender o que tinha acontecido. Olha, quem que é esse aqui? É meu marido. Quem que é esse aqui? É meu marido. Eu querendo entender, mas como assim seu marido? Eu não estava entendendo nada. Aí depois que eu fui me tocar, que a sugestão que eles entenderam não era que eles tinham entendido o maior ídolo, eles entenderam marido. E aí ele pegou a sugestão lá, eles eram super suscetíveis, então foi muito engraçado, gerou uma reação totalmente adversa do que eu estava esperando ali, mas aconteceu ali, porque eu tava num lugar muito barulhento, tava até rouco de tanto falar. Acho que essa foi uma das sugestões mais que pegou, assim, que foi engraçada, aqui de uma história que eu lembre. E é isso. Foi bizarro, foi bem engraçado. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão eu vou encerrar aqui a live. Mais alguma pergunta? Eu vou esperar 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, dou-lhe 1, 2, 1. Então, terminamos por aqui. Mais uma live. Nos vemos terça que vem. Um ótimo dia a todo mundo. Um abraço e... Oh, meu Deus, na última segunda de novo. Olha, você tá no limite ali, hein? Quais são as suas sugestões prediletas? Top 5? Tá bom, vamos lá. Pergunta difícil também.
Eu adoro a interação de alienígena com o tradutor. Adoro aquela sugestão de você fazer a pessoa... principalmente quando tem mais pessoas sendo hipnotizadas. Então um é alienígena, um é tradutor alienígena e o outro faz a linguagem de sinais. Então essa aí é uma que eu gosto muito. Eu sempre gosto da sugestão da pessoa ver o ídolo dela, porque as reações elas são muito espontâneas e muito bacanas, então é muito legal de a pessoa ver o ídolo dela, assim, e abraçar, e assim. Teve uma vez que foi muito legal, eu estava hipnotizando 10 pessoas ao mesmo tempo, e eu dei a sugestão de que todas elas iam ver o ídolo delas em mim. E aí as 10, quase eu morri sufocado aquele dia, porque as 10 começaram a me abraçar e tal, foi muito engraçado. Porque imagina, eu era o ídolo de todo mundo, assim, e foi muito legal. Eu gosto muito, o que mais de sugestões? Eu gosto muito de uma sugestão de parar o tempo. Faz tempo que eu não faço ela, mas que eu bato palma e o tempo para. Aí eu mudo o cenário. Então assim, eu começo... No canal do Porta da Mente tem alguns vídeos que tem essa sugestão acontecendo. Então a pessoa tá lá e eu dou a sugestão para ela de quando eu bato palma, o tempo para. O tempo para e aí eu mudo o cenário. Então a pessoa ela fica congelada, eu troco alguma coisa no cenário, boto uma pessoa na frente dela, faço qualquer coisa. Depois eu desfaço o tempo e a pessoa começa de novo a não entender o que está acontecendo. Eu adoro essa sugestão, acho muito engraçada. É uma das que eu mais gosto também. Já fiz com você, inclusive, Alan. Acho que essa de parar o tempo é muito legal. Muito legal. Que mais de sugestão que eu gosto? Olha, dá pra fazer uma live só sobre sugestões de entretenimento, hein? Vou bolar esse tema aí. Vou pegar a sugestão de entretenimento e vou fazer uma live sobre isso. Cara, é legal pra caramba, né, Igor? Cara, a sugestão de parar o tempo é sensacional. Eu gosto muito de loteria. Então fazer a pessoa ganhar na Mega Sena, loteria é muito engraçado. Nunca vou esquecer num curso, acho que o Igor tava nesse curso, cara. E eu acho que você também tava, Alan, que o Henrico ganhou a loteria. Aí a reação dele foi muito legal. Foi muito legal. A reação dele foi fantástica. Eu lembro que ele ficou super emocionado de ganhar a loteria, foi muito foda. O que você prefere, hipnose clássica ou clínica? Não tem como separar, né? Então, eu utilizo a hipnose clássica na clínica. Então, a gente acaba utilizando sugestão direta na clínica, acaba sendo uma coisa que tá ligada com a outra, não tem muito como distinguir. Falar como o Silvio Santos é engraçado também, a loteria é muito boa. Essa de parar o tempo, que você também é super suscetível, né? Deve ser muito estranho pra você, a sensação de parar o tempo. Mas o que mais? Sugestão que eu gosto? Acho que tem várias. No aplicativo do Porta da Mente tem mais de 100 lá sugestões. Aliás, para quem quiser, baixe o aplicativo do Porta da Mente. Para quem tiver sem ideia de dar sugestão, tem mais de 100 lá. Sugestões super engraçadas para fazer numa dinâmica de hipnose de rua. E é isso. Bom, mais alguma pergunta aí, Alan? Ou alguém? Se quiser perguntar, fica à vontade. Senão eu vou fechar a live mesmo. Eu vou contar até 3 agora, hein? Porque no 10, né? Então, vamos encerrar a live aqui. Ô, Marcos. Chegou no finalzinho, cara. O Marcos é um cara que eu gosto pra caramba também. Seja muito bem-vindo aí. O que aprenderemos no curso de clínica? Você aprende no curso de clínica a como utilizar a hipnose como uma ferramenta terapêutica para tratar diversos tipos de transtornos psicossomáticos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, vícios. Claro que a hipnose ela vai entrar muitas vezes como um tratamento complementar, mas ela tem uma eficácia muito grande, então dá para você trazer mudanças para as pessoas de uma maneira muito intensa. E o curso ele traz para você todo o conhecimento que você precisa para poder trabalhar com essas ferramentas. Então você vai aprender, por exemplo, técnicas como regressão, como terapia das partes, mas não só a técnica, você vai entender o princípio por trás da técnica, você vai entender por que você utiliza aquela técnica, quando você utiliza. A ideia é que você não fique preso a scripts, é que você realmente entenda como que funciona o processo para que você trabalhe ele e possa ajudar as pessoas. Então o curso de clínica ele aborda tudo isso. Mesmo que você não saiba hipnose, então você aprende... Na verdade a gente tem 2 cursos, né? Tem o curso de hipnose clássica, que você aprende a como hipnotizar, e tem o curso de hipnose clínica, que você aprende a como utilizar a hipnose como uma ferramenta terapêutica. E eles se complementam. No site do Porta da Mente tem informações sobre os 2 cursos, para quem tem interesse é só entrar lá e dar uma olhada. Se eu gosto mais de entretenimento ou clínica, é que nem escolher filho. Difícil escolher, eu gosto dos 2. Eu comecei no entretenimento, mas eu acabei indo para clínica e eu gosto das 2 coisas. Nos dão base apenas de fobia. Para tratar fobia, a hipnose, para mim, na minha opinião, é a ferramenta mais forte para tratar fobia. Então, fobia realmente é muito rápido para tratar com hipnose. É muito rápido mesmo. Ou de clínica você vai aprender a tratar vários transtornos, vícios, fobias, traumas, enfim, tem de tudo. Você entendendo a ferramenta, você entendendo como a técnica funciona, você pode utilizar para diversas questões. Então dá para você realmente utilizar esse conhecimento para várias coisas. E você que já é meu aluno, dentro do curso você tem um desconto de 25% no curso de clínica. Lá no módulo 16 do curso de clássica você consegue comprar o curso de clínica com desconto, vale muito a pena. Sem contar que você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp de clínica, você pode trazer os casos que você está atendendo para a gente dar para você consultoria, então vale muito a pena. Galera, vou encerrando por aqui. Um abraço a todos
Um bom dia a todo mundo. E é isso. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.